Capítulo 1. Senhor Deus amado, eu te peço uma coisa nessa manhã. Por causa dessa palavra que o Senhor colocou no meu coração, da importância dela, eu te peço que o Senhor possa liberar cura divina nessa casa de oração. Eu sei que esta palavra não trata sobre isto, não fala sobre cura divina. Mas por causa da grandeza dela, por causa da minha inclinação para pregar essa palavra, eu te peço, meu Deus Todo-Poderoso, que o Senhor possa visitar cada corpo, cada órgão. E se tem alguma pessoa que está vivendo alguma coisa demasiadamente difícil, por causa desta palavra, eu me aproprio, Senhor, de um poder sobrenatural, tocando as vidas, tocando as pessoas. Por causa desta palavra, se existe algum movimento do inferno contra alguma família, por causa desta palavra, que o Senhor possa trazer vitória, que o Senhor possa fazer algo sobrenatural, em o nome de Jesus Cristo, nesse nome que tem todo o poder, nesse nome que a enfermidade foge, nesse nome que os demônios se inclinam. É neste nome, Senhor, no teu nome, que eu te peço. Cura as enfermidades enquanto vamos estar pregando, Senhor. No decorrer dessa mensagem, que o teu Espírito Santo possa liberar poder. E que o Senhor, segundo a tua vontade, segundo o teu poder, segundo a tua palavra, segundo o teu comando, que durante esta palavra, o Senhor possa dar ordem aos anjos ministradores, conforme está escrito lá em Hebreus 1,14, e que esses anjos ministradores possam ser enviados pelo Senhor mesmo, para essa casa de oração, para tocar pessoas e curá-las completamente, pelo teu próprio poder, Senhor. Senhor, faça segundo a minha palavra, pois a minha palavra é a tua palavra. Faça, Senhor. Foi assim que o Senhor fez com Eliseu, quando ele orou e disse: Senhor, faça conforme a minha palavra. E o Senhor fez, naquele monte, naquela casa, Senhor, para o moço dele, que estava com medo, temeroso, por causa de um grande exército que estava lá. E o teu servo orou assim: Senhor, faça conforme a minha palavra. E o Senhor fez. Então, Senhor, eu te peço, faça conforme a minha palavra. No decorrer dessa palavra, que o Senhor possa liberar poder nas pessoas para curá-las, Senhor, em o nome de Jesus. Aleluia. Amém. Romanos capítulo 1, versículo 21. Esse sermão que Deus tem trabalhado no meu coração, eu tenho dito isto, disse isso, é o maior sermão que Deus colocou no meu coração, de tudo que eu tenho pregado. Eu me propus no meu coração a tocar todos os cultos. Tocamos o culto de domingo à noite aqui, e vamos tocar aqui. E à medida que Deus for me dando oportunidade, eu quero tocar as outras unidades. Porque na minha perspectiva, é o maior sermão de toda a minha vida que eu tenho pregado. E o nome desse sermão é Construindo a Imagem de Deus pelo Mundo que Vivemos. E o maior questionamento que eu e você precisamos fazer para esse sermão é: a imagem desse Jesus
que você e eu está construindo dentro de nós será o mesmo Jesus que vamos encontrar na eternidade? Essa é a grande pergunta. Será que esse Cristo que está dentro de você, se esse Jesus que você está construindo dentro da sua vida, do seu coração, é o mesmo que você vai encontrar na eternidade, quando você encontrar com Ele? Para muitas pessoas não será. Existe uma expressão, e eu compreendi melhor nesses dias, quando eu comecei a entrar dentro desse sermão. Uma expressão bíblica para um dia magnífico, quando todos nós estaremos na presença do Senhor. Uma expressão será dita, uma expressão será falada, e os anjos vão ouvir, multidões de pessoas vão ouvir. Quando Deus vai falar uma a uma, e para algumas dessas pessoas, a frase eternizada será esta: eu não te conheço. Nunca nos encontramos, nunca estivemos juntos, nunca fizemos parte um do outro. E alguns de nós vamos ficar surpresos e vamos dizer: como, Senhor, tu não me conheces? Afinal de contas, eu tocava o teclado enquanto o pastor pregava. É claro que isso é uma alegoria. Senhor, eu preguei, eu participei dos cultos, eu fazia parte de ministérios. E o Senhor vai dizer: eu não te conheço. Isso será muito triste para alguns de nós. Alguns vão dizer: Senhor, eu até me esforçava para ir a alguns cultos. É verdade que eu ficava 2, 3 meses sem aparecer na igreja, mas de vez em quando batia alguma coisa na minha consciência e eu estava lá na igreja. E Deus vai dizer: bom, eu não te conheço, eu nunca te vi. Por quê? Porque a construção efetiva da imagem do Senhor Jesus não coincide com a imagem da glória dele. E muitas pessoas um dia levantaram suas mãos, aceitaram a Jesus como o Senhor das suas vidas, mas trocaram a imagem, a glória da imagem do Senhor por uma imagem de homem, de animais, quadrúpedes, e tanta porcaria nos seus corações. E eu quero começar por esse texto aqui. Romanos capítulo 1, versículo 21. Está escrito assim: porque tendo conhecido a Deus, diga comigo, porque tendo conhecido a Deus. O apóstolo Paulo, ele não está falando de ímpios. O apóstolo Paulo não está falando de ímpios. Eu vou dizer pela terceira vez, o apóstolo Paulo, ele não está falando para ímpios. Ele está falando para pessoas que um dia entraram num culto e foram tocadas pelo Espírito Santo e levantaram as suas mãos e aceitaram a Jesus como Senhor das suas vidas. O apóstolo Paulo está falando de pessoas que entraram em uma comunidade e começaram a se envolver com essa comunidade, começaram a encontrar os seus dons, começaram a viver para Deus. Mas à medida que o tempo foi passando, essas pessoas reduziram a imagem de Deus dentro dos seus corações. Escute uma coisa que eu vou te dizer.
você pensa segundo a imagem do Cristo que está dentro de você. Você sente segundo a imagem do Cristo que está dentro de você. E você se comporta segundo a imagem do Cristo que está dentro de você. São os 3 movimentos extraordinários que está dentro do ser humano: pensamento, sentimento e comportamento. Porque muitos de nós somos pessoas fragilizadas no nosso sentimento, nas nossas emoções. Talvez porque a imagem desse Cristo está reduzida dentro de você. Você não olha para Ele como Ele é. Ele foi reduzido dentro de você. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem deram-lhe graças. Antes, se desvaneceram em seus inúteis raciocínios. E o seu nécio coração foi obscurecido. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível, diga comigo, em semelhança da imagem de homem, corruptível, de aves, de animais quadrúpedes e de répteis. O apóstolo Paulo está falando sobre isto. Pessoas que um dia conheceram a Deus e reduziram a imagem do Criador dentro dos seus corações. Reduziram a glória desta imagem na imagem de homem corruptível. Por isso, muitos crentes pensam como homem corruptível, como homem carnal. Muitos crentes sentem com esta redução, com esse homem reduzido dentro delas, e se comportam assim. Deus é maior. Você precisa entender quem é Deus dentro de você. Construir a imagem dele corretamente dentro do seu coração. Porque se assim nós fizermos, vamos pensar como Deus pensa, vamos sentir como Deus sente, e vamos nos comportar como Deus se comporta. Aleluia. Eu quero te levar para um texto. Esse texto, quando você olha para ele, a ideia principal que você vê, quando você lê, sem prestar atenção em 2 palavras, nos parece que esse texto aponta para nós a idolatria, o mal. Mas esse texto aponta um problema maior, que é reduzir a imagem de Deus, por causa de 2 palavras que está dentro desse texto. E o que nos faz reduzir a imagem de Deus? Diga comigo, a falta de temor a Deus. Temor fala de reverência, fala de respeito a Deus. E se essa imagem de Jesus está reduzida dentro de você, você não tem respeito por Ele. Você não tem reverência por Ele. E nós podemos fazer coisas que achamos que estamos fazendo certo. Quando chegarmos diante do Senhor, Ele vai dizer, bom, eu não te conheço. Existe um grande homem de Deus que foi convidado para visitar outro homem de Deus, muito conhecido nos Estados Unidos, John Bevere. Um grande pregador estava preso
por causa de corrupção, por causa de roubo, por causa de tantas outras coisas. Um homem de Deus grande mesmo, que pregou nos Estados Unidos, conhecido. E esse homem ligou para João e disse: João, por favor, venha me visitar. E João foi lá fazer a visita para ele na cadeia. Para surpresa de João, ele disse assim: olha, João, porque João fez uma pergunta: você ama a Deus? Ele disse para João: João, eu nunca deixei de amar a Deus. Eu amei a Deus todos os dias da minha vida. E João ficou perplexo com aquela resposta. Disse: como? Como você amou a Deus? Se houve adultério, se você roubou, você está preso por causa disso. Ele disse: João, eu nunca deixei de amar a Deus. Eu amei a Deus todos os dias, eu nunca deixei de amá-lo. O meu problema foi que eu deixei de temê-lo. O meu problema foi isso, João. Eu perdi o temor a Deus, a reverência por Ele. Eu nunca deixei de amar a Deus, João. E ele fala para João: João, a maior manifestação de amor que Deus teve por mim foi de me colocar aqui nessa prisão. Porque se Deus não me tivesse colocado aqui, se Deus não tivesse permitido que eu viesse para cá e ficado aqui 5 anos da minha vida preso, certamente eu iria para o inferno. Eu ia chegar lá no inferno dizendo: Deus, mas eu te amei. Deus, sim, você me amou quando você pregou, quando você fez tantas coisas. Mas você deixou de me temer. Você me reduziu dentro de você. Porque falamos palavrões às vezes? Porque não amamos com amor incondicional? Porque não nos inclinamos para a necessidade do outro? Porque muitas vezes a imagem de Jesus, ela está pequena, reduzida dentro de nós. Mas quando essa imagem, ela é real dentro de você, você pensa diferente, você sente diferente e você se comporta diferente. Muitas vezes você vai fazer coisas que humanamente a gente fala: bom, eu não vou fazer isso. Mas quando esse Cristo está dentro de você, você se comporta, você faz. Quando Deus me chamou, eu e a Cássia, para ir para aquele orfanato, nós só fomos naquela época porque o Cristo inteiro estava dentro de nós. Porque do contrário a gente não iria. Porque a gente ia dizer: bom, nós acabamos de casar. Não lembro quanto tempo a gente tinha de casado. Quanto? Misericórdia. Tinha 1 ano, irmãos. 1 ano em lua de mel ainda, namorando, brincando e pensando, sonhando: vamos construir nossa casa. Só 1 ano de casado. Eu nem me lembrava dessa informação. Quando Deus disse para nós dois: vão para o orfanato. Porque a imagem de Jesus era maior em nós. Porque a obra do Senhor era maior. Não era maior a compra da nossa casa naquele tempo. Não era maior ter dinheiro na poupança. Mas era maior tocar em crianças. Crianças que foram abandonadas pelos seus pais. Crianças que foram abusadas, destruídas. E Deus disse: bom, vocês precisam tocar essas crianças. Você se comporta segundo a imagem do Cristo que você tem dentro de você. Você pensa segundo a imagem de Jesus que está dentro de você. Você vai sentir segundo esse Cristo que está dentro de você. Vá comigo nesse texto que eu disse, Êxodo capítulo 32, por gentileza.
Êxodo 32, versículo 1. Está escrito assim, todos achamos? Amém? Está escrito assim, versículo 1. Mas vendo o povo que Moisés demorava em descer do monte, acercou-se então de Arão, e lhe disseram, levanta-te, faze-nos deuses, que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, aquele varão que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E Arão lhes disse, arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, trazei-mo. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que tinham em suas orelhas e os trouxeram para Arão. Ele os tomou das suas mãos, trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram, Israel, este é o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante do bezerro. E apregoou Arão e disse, amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e apresentaram ofertas pacíficas. E o povo se apresentou a comer e a beber e se levantaram a regozijar-se. Então o Senhor disse a Moisés, vai, desce, porque o teu povo que tiraste da terra do Egito se corrompeu. Rapidamente se desviaram do caminho que lhes ordenei. Fizeram para si um bezerro de fundição, e o adoraram, e sacrificaram a ele. E disseram, Israel, este é o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Amém? No versículo 5, e no versículo que nós lemos aqui, versículo 8, aparece uma mesma palavra, aparece a palavra, ou melhor, no versículo 5, aparece a palavra Senhor. Vamos ler de novo, para você perceber essa palavra. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante do bezerro, e apregoou Arão e disse, amanhã será festa ao Senhor. Diga comigo, Senhor. Essa palavra Senhor, traduzida para o hebraico, é a palavra Yahvé. A palavra Yahvé é a palavra mais bonita, mais sagrada, para dizer o nome do Senhor. Se tem uma palavra que define o nome do Senhor, uma palavra sagrada, é a palavra Yahvé. O judeu, quando pronunciava a palavra Yahvé, eles pronunciavam com muita reverência. Nesse versículo 5, mais do que idolatria, Arão está reduzindo a imagem do Senhor para a imagem de um bezerro. Arão não está dizendo para o povo, eia, olhem para esse bezerro. Esse bezerro é Beuzebu. Esse bezerro é o preto velho. Esse bezerro é o tranca-rua. Esse bezerro é a Marília Quintilha, ou tantos demônios que você conhece alguns deles, porque você foi amante talvez de alguns deles em épocas diferentes. Arão não está dizendo para o povo, este bezerro é um deus egípcio. Não. Arão olha para aquele bezerro e diz, esse bezerro é Yahvé. É isso que ele está fazendo. É mais do que idolatria. E esse é um risco que nós corremos, de passar uma vida toda dentro de uma comunidade,
de termos levantado as nossas mãos para aceitar a Jesus como Senhor da nossa vida e passar uma vida toda reduzindo a imagem de Jesus dentro de nós. Quando nós dizemos, bom, isto é Deus que você está servindo. Esse caminho é Deus o que você está fazendo. E você pode ser surpreendido quando Deus vai dizer para você, bom, eu nunca fui isso que vocês construíram dentro de vocês. Porque hoje o divórcio é muito grande dentro da igreja brasileira. Por quê? Porque reduziram a imagem de Deus nos seus corações. E permitiram que o relativismo entrasse em seus corações. O relativismo tem a sua força maior em destruir uma verdade absoluta. Nós, a igreja do Senhor, adaptamos o Senhor Jesus conforme a nossa própria concupiscência. Dentro da nossa própria história como ministério dentro dessa cidade, são 24 anos. Eu assisti muitas pessoas que reduziram o Senhor Jesus nas suas vidas. E adaptaram a esse Jesus conforme a sua própria concupiscência. Pessoas extraordinárias que amaram a Deus em departamentos preciosos dentro do nosso ministério. Amaram a Deus de todo o coração delas. Deram as suas vidas por aquele departamento. Mas, porque perderam o temor do Senhor, porque adaptaram a imagem de Jesus diferente do que Ele é, foram para o divórcio. É assustador o número de jovens que fornicam dentro da igreja de Cristo. Eu me refiro ao corpo de Cristo como um todo. Hoje nós temos aproximadamente 90% dos jovens indo para motéis. Jovens que um dia aceitaram a Jesus de todo o coração deles. E esses mesmos jovens estão nas nossas igrejas e estão amando o Senhor. Mas o temor do Senhor desapareceu do coração deles. E eles vão para os motéis tranquilamente. O mercado gospel é uma coisa tão triste no mundo evangélico. Nós adaptamos a imagem de Jesus segundo as nossas próprias concupiscências. Entramos no mesmo dinamismo do mundo. Uma cidade é capaz de pagar 500 mil reais para um cantor mundano, para tocar a cidade. E muitas vezes não somos capazes de ajudar gente que não tem o que comer nas suas casas. E a igreja de Cristo está fazendo a mesma coisa. Está adaptando a imagem desse Jesus nessa mesma imagem. Na imagem do homem corruptível, a glória do homem. Eu me lembro de uma coisa muito triste que nós vivemos na nossa igreja. Nós convidamos um homem de Deus para pregar no nosso aniversário. Estava tudo certo. Ele já estava na cidade. Para nossa surpresa, ele desapareceu simplesmente, sem dar notícia, sem falar nada. Um homem que aparece na televisão de vez em quando. Depois fomos dar conta que uma igreja muito maior, com muito mais gente, ligou para ele e disse, você precisa vir para cá. Ele falou, bom, lá a fama é maior. Porque lá são 5 mil pessoas. No aniversário deles, se chegar umas 300 pessoas, umas 500, e simplesmente foi embora. Por quê? Porque a imagem de Jesus está reduzida dentro da igreja brasileira. Estamos adaptando a imagem do Senhor Jesus. Você tem igrejas evangélicas hoje
que em nome de uma doutrina de demônios, que se apropria de um texto muito bonito do amor de Jonatas e Davi, eles levantaram uma igreja, ungiram pastores, e ali você tem a homossexualidade dentro da igreja, dizendo, bom, você pode se casar com outro homem, você pode vir aqui e adorar a Deus, que está tudo certo. Você pode se deitar com uma outra mulher, que está tudo certo. Por quê? Porque estamos reduzindo a imagem do Senhor Jesus dentro da igreja. Uma outra coisa assustadora é com relação ao dinheiro. Existem dois princípios fundamentais para pensarmos em dinheiro no corpo de Cristo, que são as ofertas alçadas, os dízimos e as ofertas voluntárias que fazemos aos nossos irmãos, a pessoas que Deus coloca no nosso coração. E o mais triste de tudo isso é que as pessoas estão procurando essas coisas. Elas querem essas coisas. É o mesmo comportamento desse povo. Moisés tinha subido para o monte para adorar a Deus. Arão teve a mesma oportunidade, porque Deus tinha dito para ele também, suba com Arão, com Moisés. Mas Arão preferiu ficar no conforto do povo, ficar com o povo. E o povo olha para Arão e diz, Arão, nos dê deuses. E a palavra Deus ali é a palavra Elohim, o Deus dos céus. O povo não disse para Arão, Arão, nos dê um Beuzebu para a gente adorar. Nos dê um tranca-rua para a gente adorar. Nos dê um preto velho para a gente adorar. Não, o povo não fez esse pedido. O povo usou a palavra Elohim, a palavra deuses, que aparece aqui na tradução para o hebraico, é a palavra Elohim, nos dê deuses. É isso que o povo está fazendo hoje. O mundo gospel, um mundo tão grande, que o próprio mundo percebeu a grandeza dele, e está dando ênfase para o mundo gospel. Cantores que vão para shows com guarda-costas, meninas descabelando por causa de cantores, a idolatria, a adoração ao homem, reduzindo a glória de Deus na imagem do homem corruptível. Eu me lembro da marcha que eu fui em São Paulo, quando o Thales Roberto passou, tantas pessoas ali, e meninas se descabelando por causa daquele negão. Por que estamos fazendo isto? E o pior, esses homens estão recebendo isto. O que estamos fazendo? Estamos reduzindo a imagem do Deus verdadeiro dentro de nós, a igreja brasileira. E o relativismo, irmãos, é um movimento muito forte dentro da nossa igreja. Quando eu falo da nossa igreja, eu falo da igreja de Cristo. Eu não me refiro apenas a este lugar. Eu estou falando do corpo de Cristo. O relativismo. O profeta Isaías, há muitos anos atrás, ele acomodou essa palavra quando ele disse, vai chegar um tempo que o relativismo ele vai estar tão forte no coração das pessoas, que elas vão dizer que o certo é errado e que o errado é certo. Veja como está a nossa cultura dos jovens evangélicos hoje na igreja. As baladas, as músicas que fazem apologia à sexualidade, a mesma apologia que está nos funks. Muitas vezes, crentes, membros do corpo de Cristo, por falta do temor a Deus, permitem que músicas mundanas entrem nos seus casamentos. Quantos casamentos que eu participei,
E a foi tão grande quando a gente via algumas moças descendo na garrafinha, da boca da garrafinha. Poderosas. Mas a gente fala, não, está tudo bem, está tudo certo. Não tem nada a ver. Podemos fazer isso, não há problema nenhum. Por quê? A falta do temor, a reverência por Deus. A igreja brasileira está entrando nesse caminho perigoso. E a gente vai adaptando o Senhor Jesus segundo o que a gente pensa. Segundo o que o texto diz, nos seus raciocínios loucos. O espírito do anticristo vai trabalhando na nossa mente. A gente vai dizer, bom, nós podemos andar por esse caminho. Jesus vai dizer, está tudo bem. Arão, nesse versículo, ele não diz, aqui está o bezerro. Ele se chama Beuzebu. Não. Ele está dizendo, é o Senhor. É o Senhor. É Yahvé. É Yahvé. É Yahvé. E tanta coisas estúpidas que a igreja brasileira está entrando dentro delas. Entrando dentro delas. Estão certas que a comunhão que tem é com o Senhor Jesus verdadeiro. Mas elas vão ser surpreendidas quando chegarem diante do Senhor e Deus vai dizer, bom, eu não te conheço. Não sei quem é você. Porque o que mais o diabo trabalha é de diminuir a glória de Deus através dos homens. Porque tudo que ele quis foi a glória de Deus para ele. Ele quis reduzir Deus e ser maior do que Deus. Foi o que ele fez. E Deus o despachou para esse lugar que se chama terra. E tudo indica que foi nessa queda que os dinossauros todos foram mortos. Porque a terra era sem forma e vazia. E o diabo, ele cai como fogo na terra. Ele e a terça parte dos anjos. E vem. Foi uma destruição total sobre a terra. Por isso Gênesis diz, e a terra era sem forma e vazia. Perdeu a forma dela. Porque foi um estrondo. Foi uma coisa terrível. Assustadora, porque ele mesmo, o diabo, quis reduzir a imagem de Deus e se apossar dessa imagem, ser maior do que Deus. A falta de temor a Deus é a dinâmica para reduzirmos a imagem de Deus dentro de nós. Você se comporta segundo o Deus que você tem dentro de você. Você pensa segundo o Deus que você tem dentro de você. E você sente segundo o Deus que você tem dentro de você. O temor do Senhor é tudo que nós precisamos. Mais do que amar a Deus, você deve amar a Deus de todo o seu coração e de toda a tua alma. Mas se você perder o temor do Senhor, você corre o risco de passar a sua vida toda amando a Deus, fazendo as coisas dele, sem conhecê-lo efetivamente sobre você. John Bevere ficou assustado quando aquele homem disse, John, eu nunca deixei de amar a Deus. Eu nunca deixei de amar a Deus. Eu amei a Deus todos os dias.
Ele disse, mas por que você veio para cá então? E o que você fez? Se eu amei a Deus, João. Mas eu perdi o temor do Senhor. A reverência a Ele. Nós precisamos estar com a imagem correta desse Deus dentro de nós. Porque logo mais, você vai estar diante dele. Logo mais. Ontem mesmo, eu tinha 18 anos de idade. Ontem mesmo, eu tinha tantos sonhos. Ontem mesmo eu vivi tanta coisa bonita. Foi ontem, só tinha 18 anos. Com 18 anos, conheci a Cássia. A gente já estava namorando, né? Já faltava um ano ainda para eu pedir ele em namoro. Hoje, eu estou com 49. Escute uma coisa. Você passa muito rápido. Logo mais você vai estar diante de Deus. Logo mais. Logo mais. Quando você chegar lá, Ele precisa te conhecer. Ele precisa olhar para você e ver o DNA dele dentro de você. Saber quem você é. E olhar para você e dizer, eu te conheço. Bem-vindo para a minha eternidade. Você vai dizer, Deus, eu te amei, mas eu tive temor a Deus na minha vida por ti. Escute, logo mais você vai estar diante dele. Quem sabe alguns que estão aqui vai se encontrar com Deus ainda este ano. Sabe por quê? A nossa vida nesse mundo não é nada. Ela corre risco a toda hora, a todo momento, a todo segundo. A vida é um fio. Agora mesmo você pode cair morto onde você está. Porque a nossa vida, ela é tão frágil. Agora mesmo você pode encontrar-se com o teu Senhor. E a palavra do Senhor diz, prepara-te para encontrar com teu Deus. É o maior esforço que eu e você precisamos fazer. Mais do que nos esforçarmos para ganhar dinheiro, mais do que nos esforçarmos para tantas outras coisas, legítimas e legais. Mas o bem maior que nós precisamos nos dedicar é nos preparar para encontrar-se com o Senhor. Porque você pode ser encontrado se esforçando por tantas coisas deste mundo e correr o risco de não ter nada de Deus dentro de você. O que você vai fazer? Prepara para encontrar com o Senhor. Que o temor do Senhor possa estar dentro de você. Porque é tudo o que Ele precisa. Quero convidar você a ficar de pé. Quero convidar o grupo de louvor que viesse aqui. Amém? Por favor. Irmãos, a paz do Senhor, para quem eu não tive oportunidade de cumprimentar.
Essa pregação do pastor José Américo, eu ouvi no domingo passado. Eu cheguei em casa, fiz um lanchinho, eu não quis nem assistir televisão, porque eu falei, eu vou deitar, eu quero mastigar isso. E orei, fiquei pensando, remoendo aquilo, pensando. O Senhor colocou algumas coisas no meu coração. Hoje eu estava aqui de novo ouvindo, veio as mesmas palavras. Irmão, eu estou aqui com medo. Eu tenho medo quando eu venho falar coisas que o Senhor falou comigo. Porque é uma responsabilidade grande. Porque, como diz a Misterlândia, um dia eu vou estar lá na frente dele, ele vai me falar. Filha, você falou coisa que eu não mandei. Você falou coisa que eu não te falei. Então, toda vez que isso vem no meu coração, eu fico preocupada. Eu falo, Senhor, é o Senhor que está falando comigo. Eu peço para o Espírito Santo me confirmar. E no domingo eu estava deitada pensando, o que está acontecendo conosco é que nós oramos para ter intimidade com Deus. Porque eu acho muito bonito que eu tenho alguns amigos meus que quando oram, chamam o Senhor de paizinho. Eu acho lindo quando as pessoas têm essa condição, né, que foram bem tratados pelos pais, foram amados, e têm condição de chamar Deus de paizinho. Eu não tenho, eu chamo o Senhor de Senhor. E se eu faço de outro jeito, parece que eu estou faltando com o respeito. Mas eu sei que é um problema meu. E o que está acontecendo é que nós estamos orando, a gente quer intimidade com o Senhor. Só que a intimidade que nós temos que ter com o Senhor, irmãos, é do meu coração que eu estou falando. É uma intimidade com temor e tremor. Porque a gente está confundindo a intimidade familiar, terrena, secular, que a gente tem liberdade de falar o que nós queremos para os nossos maridos, os maridos para as esposas, para os filhos. E com Jesus, com o Senhor, é diferente. Nós não podemos pôr Jesus no mesmo patamar nosso, é isso que o pastor está falando. Jesus é uma coisa imensa, é grandiosa. E nós não estamos percebendo que nós estamos misturando. E nós não fazemos parte desse mundo. Nós estamos aqui de passagem. Porque um dia o Senhor vai vir nos buscar. Eu creio nisso de todo o meu coração. Irmãos, que essa palavra fique para vocês. Para nós termos intimidade com Deus. Mas não essa intimidade que nós temos com família. Porque com Deus é no joelho, é com temor e com tremor. Obrigada. É isso mesmo. Eu rogo a todos nós que possamos ter um tempo de arrependimento pela igreja. Quero que você olhe para o macro, para a igreja. Porque Jesus olha para a igreja, irmãos. Jesus não olha apenas para esse lugar aqui. O olhar dele é para a noiva dele, para a igreja dele. E a igreja brasileira é uma igreja que está muito corrompida. Nós vamos adorar a Deus aqui com uma adoração. Que você pudesse pedir perdão a Deus pelos pecados da igreja brasileira. Pelos bezerros de ouro que nós levantamos nessa nação. Chamamos de Jesus Cristo, chamamos de Yahvé, chamamos de Elohim, o Deus dos céus. Que você deixasse o Espírito Santo tocar o teu íntimo, para você perceber o próprio coração do Espírito dentro de você, perceber as sensações, as percepções, a realidade do Espírito dentro de você, para que você possa clamar a Deus enquanto vamos adorar a Deus, para que o Senhor possa perdoar a igreja brasileira, antes que Ele envie juízo. E o juízo, quando vem, ele começa pela casa do Senhor. Amém? Vamos ter esse tempo, um tempo de arrependimento diante do Senhor, enquanto vamos adorar a Deus. Amém? Você pode ficar à vontade, se sinta confortável para ficar de pé, ajoelhado, como o Espírito te mover. Você pode orar em voz baixa, em voz alta.
Deixe o Espírito mover as suas entranhas, o seu coração, enquanto vamos clamar a Deus nessa manhã. Aleluia. Oh, Rei Alalabaçoi, Suelamalaias. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Oh Jesus, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou. O que o Senhor vê pra trás. quando olhas para a igreja brasileira? Olho pra você, corro o que tu pra concorda? você, o teu amor me chama. O que fazemos é a tua vontade. Ali na cruz, carregando a minha dor. Foi um alto preço que o Senhor pagou por nós. Se expôs por mim. Se expôs. Sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se fez homem. E me deu uma nova chance. Eu vou Foi para a cruz. Vou deixar na cruz. Como tu vês, Espírito, a tua igreja? Ô Espírito Santo, qual é a leitura que o Senhor tem da igreja brasileira? Como igreja, Senhor, nos comportamos segundo a tua imagem? Os nossos comportamentos correspondem aos teus comportamentos, Senhor? Como eu sou como pai, corresponde? Como eu sou como mãe, corresponde, Senhor? Como eu sou como filho, corresponde, Senhor? Senhor, como eu penso? Eu penso conforme a mente de Cristo. Sua morte ali na cruz. Espírito, como o Senhor vê a igreja brasileira? Você se expôs por mim. O mundo gospel, uma multidão de evangélicos no Brasil, Senhor, são todos eles salvos? Estão todos indo para o céu com a mesma imagem que vão encontrar aí no céu? Vou deixar na cruz tudo que passou, Senhor, tudo que ficou para trás. O Senhor disse palavras proféticas para o nosso ministério nesse aniversário e nos outros que nós passamos. E nós queremos viver essas coisas poderosas. Mas eu sei que precisamos acomodar o temor do Senhor dentro dos nossos corações para vivermos um grande avivamento nessa igreja. O Senhor prometeu que pessoas vão entrar aqui nas suas cadeiras de rodas e vão sair andando. Segundo a minha palavra, Senhor, eu pedi para o Senhor curar pessoas por causa desta palavra. Porque nós esperamos coisas maiores fluindo nessa igreja, na vida dos pastores, na vida dos presbíteros, Senhor, na vida dos obreiros, na vida do povo, na vida, Senhor Deus, de cada líder, de cada pessoa que faz a tua obra conosco. Nós queremos ver coisas grandiosas, coisas poderosas.
Mas junto dessas coisas queremos caminhar com o temor a Deus. O temor a Deus nos nossos corações. O teu amor me chama. Senhor, perdoa o nosso pecado, Senhor. Como igreja brasileira, perdoa, Pai, a rebelião contra a autoridade. Quando pecamos contra autoridades constituídas pelo Senhor, autoridades eclesiásticas, Senhor Deus, homens de Deus. Perdoa, Senhor Deus, quando desprezamos a casa do Senhor. Pois o apóstolo Paulo faz menção sobre isso, quando ele diz: não sejais vocês como alguns que por costume deixaram de congregar, principalmente porque aquele dia vem se aproximando. Senhor, quantos de nós desvalorizamos, Senhor Deus, a casa do Senhor, e nos achegamos à casa do Senhor segundo a nossa própria vontade, segundo o nosso próprio desejo, não por causa do temor que a gente tem pelo Senhor. Senhor, vem e trabalha no nosso coração. Muitas vezes mentimos, Senhor, por falta de temor a Deus, e olhamos para a mentira e dizemos: bom, esse é o Deus que está dentro de nós. Porque o temor do Senhor fugiu de nós. Senhor Jesus, se existem bezerros de ouro que nós construímos, e olhamos para eles e dizemos: aí está o nosso Yahvé, aí está o nosso Elohim. Aleluia. E muitas vezes nós fazemos o mesmo que o povo fez. Depois que eles construíram o bezerro e chamaram de Yahvé, disseram: bom, agora é hora de fazer o culto. E eles fizeram um culto, aquele Yahvé reduzido. Levaram suas ofertas, cantaram louvores. Não queremos ser assim, Senhor. Se alguns de nós têm o dinheiro como nosso Deus, se alguns de nós têm os nossos bens como os nossos deuses, se alguns de nós valoriza muito mais os objetos, se alguns de nós valoriza muito mais coisas, se esse tem sido Deus, o Elohim, o Yahvé, de um povo que vai à igreja, de um povo que frequenta cultos, abre os nossos olhos, Senhor, e nos lava com teu sangue. Porque o nosso bem maior são as pessoas, a nossa família, são os pais, as mães, o corpo de Cristo, as pessoas. Sobre o Deus que sabe me maravilhar. Eu ainda estou orando, ainda estou dentro da mensagem, Senhor. Senhor, visita as pessoas com cura milagrosa. Eu ainda estou dentro dessa palavra, desse sermão, Senhor. Sobre a minha palavra, Senhor, cura as pessoas no poder do nome de Jesus Cristo, na autoridade do poder do Espírito Santo. Eu sou do meu amado e Ele é meu para sempre governará. Oh, Jesus, perdoa, Senhor. Perdoa os pecados da igreja brasileira. Oh, Santo Deus, fico maravilhado. A igreja brasileira talvez não tenha o seu pecado maior como a idolatria, mas o pecado maior, Senhor, é a falta do temor a Deus,
ela tem reduzido a tua imagem dentro dela, a transformado na imagem de um homem corruptível, de animais e quadrúpedes, Senhor Deus, de pensamentos loucos, inúteis. Perdoa, Senhor. Perdoa, Jesus Cristo. Faz-nos viver como uma igreja santa, uma igreja poderosa, na tua presença. Aleluia. Vou pedir para você se assentar. Gostaria que um obreiro, por favor, tem um menino que está lá, chama Luiz. Ele foi batizado ontem, nós vamos recebê-lo como membro da nossa unidade. Alguém o chame lá, por favor. Enquanto está chamando, eu quero aqui fazer um convite. Se alguém está aqui no nosso meio, entende que precisa entregar a sua vida para Jesus, de todo o seu coração, confessar a Jesus como teu Senhor, eu gostaria que onde você está, que você ficasse de pé. Se alguém precisa fazer isso, de Senhor, eu quero entregar a minha vida para o Senhor e mudar a minha vida completamente, pelo poder do Evangelho. Amém. Se alguém precisa fazer isso, que você ficasse de pé onde você está, para que eu possa orar por você. Se alguém precisa fazer isso, faça. Você sabe que Jesus não tem sido o seu Senhor, porque coisas que você faz não condiz com o verdadeiro Jesus. Que você fique de pé onde você está, para você entregar a sua vida para Jesus. Se alguém precisa fazer isso. Amém? Muito bem, nós vamos participar da ceia do Senhor. Eu quero dar a honra para o nosso presbítero que está aí, para conduzir-nos nesse momento da ceia. Ver que ele já viesse aqui à frente. Antes disso, nós vamos estar recebendo algumas pessoas como membro da ACV. Essas pessoas já são membros do corpo de Cristo desde o dia que aceitaram Jesus. E elas onde passaram pelo batismo, né? Então quero convidar, tem 2 Luiz, né? Os 2 Luiz, que eles viessem aqui à frente. Não sei se tem mais alguém que eu me esqueça, Cássia. Valmir veio à noite. Amém? Vou pedir para o nosso presbítero, por gentileza, ungí-los. Amém? Fazendo a gentileza. Se você pudesse estender a sua mão direita para cá. Não está conseguindo abrir, meu presbítero? Vamos ver isso daqui. Aleluia. Amém. Amém. Vamos orar por eles. Amém. And the Lord shall flank and the glory a flesh nine. Senhor Jesus, aqui está os teus servos que obedeceram a tua palavra por causa da ordenança e foram batizados no dia de ontem. Com esta unção, nós os recebemos como membros desta unidade, desse corpo local. O Senhor conhece a vida deles, que a partir deste momento uma revolução possa acontecer na vida deles. Uma revolução, Senhor. Uma revolução com a tua palavra. Que o teu poder possa se manifestar numa dimensão muito maior na vida deles. É debaixo de muito amor que nós os recebemos como membros dessa unidade. Que eles possam dar muitos frutos pelo poder do Espírito Santo.
Como igreja, nós os abençoamos em nome do Senhor Jesus. Amém? Gostaria que no 3 você dissesse: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? 1, 2, 3. Amém? A Cassinha vai entregar aqui o certificado. Mais algumas pessoas, desce uma corridinha aqui para dar um abraço neles, né? Além do abraço que eles já receberam do nosso presbítero e da Cassinha. Amém? Fique à vontade, tá? Só dar uma palavra para nós. Aleluia. A Nalva tem uma palavra. A paz, amados. Alguns conhecem a minha história, outros não, né? Mas antes do Luiz Gustavo, eu perdi um filho, que hoje estaria com 13 anos. E ontem, Deus me deu esse presente. Vocês não têm a dimensão do que é essa preciosidade na minha vida. Esse menino que Deus me deu é uma bênção. Ele é servo do Senhor. E quando eu perdi o primeiro filho, de 8 meses, foi muito difícil. Foi um momento de muita dor. E eu perguntava para Deus: Deus, por quê? Quarto pronto, casa nova, vida nova. Assim como ele disse, há pouco tempo, nós casamos e esperamos um tempo para Deus preparar, né, a vinda dessas duas bênçãos, que ele e a Ana Laura. E aí, quando chegou o tempo certo, Deus enviou um anjo para mim. E aí, aquele anjo ficou comigo por 33 semanas. E eu, mãe, e eu desejava muito aquele filho. E Deus tirou de mim e levou para o céu. Aí, foi um momento de muita dor, eu perguntei para Deus por quê? Por quê? Por quê? Porque alguns dias depois, meu coração se acalmou. Aí, depois disso, de um ano, após um ano depois, eu vi o Luiz Gustavo, para a glória de Deus, né? E aí se completou o resto da obra. A Ana Laura veio em seguida, mas o que mais me toca é que, assim, outro dia eles me perguntaram se quando a gente chegar no céu a gente vai encontrar o nosso outro irmão, né? Então, eu sou mãe de 3 filhos, na verdade, eu não sou mãe de 2, eu sou mãe de 3. Mas ontem, no batismo, e vendo ele lá, eu falei: Deus, como Tu é bom. Naquela hora que o outro se foi, eu perguntei por quê. E aí a gente ainda está passando por luta, e esse menino tem orado muito pela minha vida, vigiado muito a minha vida. Vocês não imaginam o quanto. E hoje nós estamos passando por outras lutas. Eu aprendi que eu não tenho que perguntar para Deus o porquê. Eu aprendi que eu tenho que perguntar para quê. Porque Deus é que sabe. Para que eu estou passando isso? Então, a nossa prova, ela, às vezes, é grande. O vale, como ele disse, é difícil passar. Na hora da bênção, na hora que você está bem, é muito bom louvar a Deus. Mas na hora da prova é muito difícil louvar. Então, para a honra e glória do Senhor, eu louvo a vida dele. E eu vou estar sempre orando para que Deus trace o caminho dele na direção que o Senhor vai permitir. Amém? E eu sou muito grata por essa comunidade, por esses irmãos que me acolheu naquele momento, tem me acolhido atualmente, tem orado por mim sem cessar, né, pela minha família. Então, eu quero deixar meu muito obrigada. Tá? Então, assim, é só para realmente dizer que Deus é fiel. Amém? A paz, amados. Deixa eu dizer uma palavra profética. Espera um pouquinho. Olha aqui para mim aqui, Luiz. Eu vou fazer isso porque o Espírito Santo tocou no meu coração. Eu quero fazer uma associação com você hoje. Do meu próprio chamado. Que o Senhor possa fazer coisas do meu próprio chamado na sua história.
Eu aprendi isso com o profeta Mateus, e o Espírito Santo me lembrou agora. Faça isso com esse menino.